Olá, alunos, boa tarde. Vamos iniciar aí mais uma aula, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o livro Buriti mais História e nós vamos abrir aí na página 44, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos iniciar aí um novo capítulo, tá bom? E nós vamos falar sobre os primeiros núcleos populacionais. A primeira organização de pessoas que passaram a morar em grupos, tá bom? Então, os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico. Lembra, o período neolítico foi o que sucedeu o paleolítico, né? Que era a idade da pedra lascada, e depois veio o neolítico, que era a idade da pedra polida, tá? Quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais, tá? Então, nós iniciamos aí falando um pouquinho sobre o povo dos nômades, né? Que eram grupos andantes, que iam em busca sempre de alimentos e de lugares aí onde pudessem ter os recursos para a sobrevivência, né? E aí, a partir do período neolítico, começaram a surgir os povos sedentários, que eram pessoas que preferiram, né, ficar em um determinado lugar para iniciar assim as primeiras aldeias, tá? Então, a fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Antigamente eles paravam no lugar e aí eles conseguiam aproveitar tudo aquilo que servia para a alimentação deles. Depois de um certo tempo, tornavam-se escassos, eles iam para outros lugares, tá? Então eram os grupos andantes. E aí esses povos sedentários foram os primeiros que fixaram aí num determinado lugar. Então, a organização social mudou, tá bom? Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções elas também serviam para armazenar alimentos, né? Para os períodos de escassez, porque tinha época de muito frio, né? Épocas de grandes chuvas, que sempre acabam até os dias de hoje, né? Acabam atrapalhando aí a agricultura. Então, naquela época não tinha-se a variedade de produtos que nós temos hoje, né? Por exemplo, a gente vai consumir uma fruta que dá na época do outono. Não sei agora ao certo uma fruta, mas vamos supor, mamão. Então, você tem mamão. Aí, acabou o mamão, deu a escassez, nós vamos entrar numa outra estação no inverno. Então, no inverno nós temos a colheita do milho, né? Então, a gente tem um outro produto para consumir. Naquela época, eles não tinham tantas variedades como nós temos, por isso que a gente não fica sem o alimento, né? E outra, hoje também tem muitos agrotóxicos, né? Muitas coisas que eles colocam na agricultura que a gente consegue desfrutar o ano inteiro daquele mesmo produto. E naquela época não era assim, né? Então eles tinham lá períodos de escassez, então eles aproveitavam para armazenar alimentos. Esse processo deu origem às primeiras aldeias, né? O que são aldeias? São grupos de pessoas, né? Que montavam lá suas casinhas, né? Suas casas, de acordo com a matéria-prima disponível para a época. E eles começaram a viver em sociedade, né? Só que não era cidade, como nós temos hoje, área urbana, área rural, né? Essa diferença, né? Então, foram nomeadas de aldeias. Então, foram formadas as primeiras aldeias lá naquela época. Elas eram autossuficientes, pois além de trabalhar no campo, as pessoas produziam as próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios, né? Lembra que a gente está no período neolítico, então já era a época da pedra polida, eles já tinham evoluído em relação à pedra lascada, e aí eles começaram já a produzir as próprias ferramentas, as vestimentas e outros utensílios, tá? Que eles necessitavam aí para a sobrevivência deles, para a agricultura, para a caça, enfim. Aqui nós temos o que é autossuficiente, ó, independente, que atende às próprias necessidades, tá bom? Na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias dos rios, então foi possível formar as primeiras aldeias lá.
Lembrando, né, gente, que o Brasil era uma terra desconhecida, né? Foi descoberta lá em 1500. Por mais que houvessem já os índios, a gente não tinha tantas histórias de antes do descobrimento do Brasil, tá? Então, por isso que a gente fala desses outros lugares do mundo que já tem os arqueólogos, né, descobriram aí coisas em relação a esses outros países, esses outros lugares. Por isso que a gente quase não fala do Brasil, porque o Brasil foi descoberto há um tempo depois, né? E apesar de alguns estudos, claro que já encontraram muitas coisas aqui no Brasil comprovando a existência dos nossos antepassados, né? Mas em outros lugares a população começou primeiro, para depois vir para cá pro lado da América, tá bom? Por conta das cheias, né, que eu já falei, foi possível formar as primeiras aldeias lá. Então, há cerca de 9.000 anos, na região da Anatólia, hoje é localizada a Turquia, existiam alguns núcleos habitados aí por milhares de pessoas, tá? Então tem esses nomes esquisitinhos aqui, não sei se eu vou falar certo, tá? É Satal Yuyuk e Asikli Hoyuk. Eu acredito que seja isso, mas não tenho certeza. Nesses locais haviam casas de pessoas, como Satal, nesses locais haviam casas e viviam cerca de 8.000 pessoas que conciliavam os trabalhos no campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupos, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Apesar de partilharem alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes, tá? Então, só pra gente resumir isso aqui, ó. Esses dois grupos começaram a se formar, as primeiras aldeias lá na região da Turquia, que hoje é a Turquia, né? Então, em média, viviam lá aproximadamente 8.000 pessoas. Então, você acha que essas 8.000 pessoas viviam ao Deus dará de qualquer maneira? Não, né? Provavelmente eles tinham aí uma organização. Nesse lugar deveria com certeza ter uma liderança, alguém aí que ia delegando as atividades, né? Então, se vocês forem ver, ó, o trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Então, com certeza uns ficavam na parte da agricultura, outros ficavam na parte da caça, mulheres, né, cuidavam das casas, dos filhos, do preparo dos alimentos, né? Então, com certeza, já naquela época deveria ter uma divisão assim como é hoje, né? Só que hoje nós temos uma organização política, que a gente vê em geografia, né? Que nós temos lá a nossa hierarquia, né, que é o presidente, o governador, o prefeito, né, e aí a gente vai seguindo as leis que são da Constituição do Brasil, né, são leis que nós, cidadãos, temos que seguir. Naquela época não havia toda essa parte hierárquica, né, mas com certeza eles tinham uma organização aí para a sobrevivência, né? Senão eles entrariam em conflitos, entrariam em guerra e aí nada daria certo, tá bom? Nós estamos falando das primeiras aldeias. Vamos imaginar aí vocês em Itanhaém, né? Hoje vocês vivem numa cidade com mais de 100.000 habitantes, é uma cidade relativamente grande, bem desenvolvida, com toda a infraestrutura, acesso à educação, saúde, alimentação, né? Lazer, tudo que vocês precisam. E naquela época era bem diferente, né? Eles tinham lá os costumes e também possuíam culturas, né? Toda região, todo lugar, todo povo tem a sua cultura, tá? Então, só para vocês conhecerem. Aqui, pra gente finalizar, a gente vai olhar aqui, são arqueólogos trabalhando, ó, na escavação em Satal Yuyuk, assentamento neolítico de mais de 8.000 anos atrás, lá na Turquia, ó, em 2014. Aqui era uma antiga casa, e aqui era composta de sala e quartos pequenos, tá? Então, vejam como era a construção, ó, aparentemente pedra, né, uma mistura de terra, tudo bem que como já tem muitos anos, né, mais de 8.000 anos aí, claro que ficou muito diferente. Aqui são apenas
os vestígios que sobraram de uma antiga aldeia, né? Não é coisa muito antiga, então eles estão escavando e estão conseguindo identificar aí uma sala e pequenos quartos. Aí vocês no livro vocês podem reparar, olhar melhor aí, tá bom? Depois que vocês fizerem essa leitura, vocês vão para a página 45 e vão responder o estudo do texto para mim, tá? Depois eu mando a resposta para vocês.